Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Tassiana, sou gestora do programa Brasil Mais, Ali Produtividade, aqui do escritório do Sebrae de Araraquara. Trabalho também com outros projetos de inovação, tecnologia, indústria. Trabalho com projetos de startups, então por isso que hoje eu só vou dar uma passadinha aqui, tem uma outra ação ainda, mas queria agradecer muito a confiança de vocês, de estarem aí participando de mais um produto, ou no caso do primeira vez que está entrando em contato com o Sebrae, né, do primeiro produto do Sebrae. Queria dizer para vocês que vocês estão em ótimas mãos, nossos agentes são extremamente competentes. Esse já é o nosso 6º ciclo com essa metodologia, né? O Ali é um programa que vem desde 2011, mas com essa metodologia a gente está no 6º ciclo. E eles vêm tendo resultados muito bons. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, suguem, aproveitem eles. Aproveitem aí esses meses que vocês vão ter de interação para aprender o que o programa tem para ensinar, que é uma metodologia de solução de problemas. Então, eles estão treinados, eles já estão experientes e eles têm muito para entregar. Paralelo ao Ali, a gente vai estar sempre convidando vocês para participarem de outras ações do Sebrae. Então, a gente encaminha rodada de negócios, eles vão convidar vocês para participarem de consultorias técnicas, de consultorias de gestão. Vários produtos vão ser encaminhados de acordo com o diagnóstico de vocês, de acordo com o radar. Então, o programa Ali vai ter começo, meio e fim, mas o Sebrae continua no atendimento. Então, mantenham o contato, mantenham o engajamento do programa. E dois discursos que eu gosto muito de fazer no início de todo o programa, para lembrar vocês. Primeiro, o Sebrae é uma instituição que recebe dinheiro público, então a gente precisa prestar contas. Por conta disso, os agentes vão estar pedindo a assinatura de vocês em vários termos para comprovar cada encontro. Então, se é necessário eu clicar 6 vezes no link? Sim, vai ser necessário você clicar 8, 9 vezes no link para comprovar os encontros, para a gente conseguir justificar para o Ministério da Economia o investimento que está sendo feito na empresa de vocês. Porque aí vai para o meu segundo recadinho importantíssimo da noite. Esse é um atendimento que para vocês está saindo de forma gratuita, porém ele tem custo e ele está sendo subsidiado pelo Sebrae. Então, hoje, a vaga que está sendo ocupada por vocês poderia estar sendo ocupada por outro empresário. Mas aí a oportunidade surgiu para vocês, isso nos deixa muito felizes. Porém, são 9 encontros que precisam ser executados. Lembrem disso cada vez que vocês pensarem em desistir. O programa ele poderia estar sendo ofertado para outro empresário, mas vocês foram priorizados. Então, não abandone, absorvam o máximo que vocês puderem. Aproveitem essa metodologia, a gente tem cases de sucesso incrível e sempre vai muito assim, do que o empresário entrega também. Então, não esperem que vai vir nada de mão beijada, não. Vocês vão ter que correr atrás também. Mas eu tenho certeza que eles têm muito para ofertar. E uma última coisa que eu queria falar antes de liberarem para que vocês partam aí para o encontro 2, aproveitem as oportunidades. Então, no programa a gente vai ter alguns encontros coletivos onde vocês não só vão aprender, mas podem se mostrar, podem mostrar a empresa de vocês. Então, seja no programa ou em qualquer outra atividade do Sebrae ou de outra instituição, aproveitem a oportunidade de se mostrar. Abrir o microfone. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Falem. Olha, eu sou fulano, minha empresa é tal, vendo produto tal, para entrar em contato comigo, tem um Instagram. Então, aproveitem sempre que os agentes abrirem o microfone, aproveitem o chat para fazer conexões. Então, olha só que legal, o Ari e o Ulisses se conhecem, se reviram aqui, e bora conhecer mais gente, então. Não percam essas oportunidades, não percam a chance de fazer parcerias, e o programa Ali serve para isso também, tá joia? Queria agradecer demais e ficar com esse recadinho. Eu vou depois encaminhar para vocês mensagem por WhatsApp, então vocês ficam com o meu número, qualquer problema que tiverem aí no meio do caminho é só me acionar, tá bom? Muitíssimo obrigada, crianças. Seguem com vocês agora. E a Isa tá aqui também, tá, gente? Se precisar de alguma coisinha, ela não nos abandonou nem no Covid. Obrigada, Valeu, Ana. Tassi. Bem-vinda, Isa, no nosso encontro.
Bom, para dar continuidade agora, nós vamos brevemente nos apresentar, eu e os outros agentes, para que vocês conheçam nós todos, porque geralmente vocês têm contato só com quem vai aí na empresa, né? Então, começando por mim, eu sou a Ana Beatriz, estou vendo alguns rostinhos conhecidos aqui, fico muito feliz. Novamente, agradeço a participação de vocês, absorvam o máximo que vocês puderem de todo o conteúdo que for passado. Nós disponibilizaremos o material mostrado aqui hoje para vocês depois. Tirem suas dúvidas via chat ou no momento oportuno podem abrir a câmera e o microfone e perguntar. A gente gosta de interação. É bem ruim quando a gente fica falando aqui em completo silêncio aí do outro lado, então não tenham medo de interagir se vocês se sentirem à vontade. E agora eu chamo os colegas para se apresentar. Vou chamar o Eduardo para falar um pouquinho com vocês. Obrigado, Ana, Beatriz. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Cano, sou um dos agentes locais da ER de Araraquara. É um prazer estar aqui conversando com vocês, tá todo mundo desprendendo um tempinho para estar nesse momento aqui de conhecimento, de experiência. Eu acho que depois de um dia cansativo, ainda estar aqui é bem valioso para todo mundo e principalmente para os agentes, tá tendo esse reconhecimento aqui e agradecendo de coração. Agora, nesse momento, vou chamar a Ana Paula para se apresentar. Boa noite, Ana. Olá, boa noite. Bom, eu também atuo aqui em Araraquara. Estou muito feliz com meus empresários que estão aqui hoje. Já parabenizo todos e também com todos os meus amigos aqui. Espero que vocês aproveitem bastante este encontro e qualquer dúvida pode enviar no chat ou levantar a mãozinha aqui que a gente tenta resolver, tá bom? Sejam bem-vindos. Passo agora para Maria. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Muito feliz de estarem presentes aqui nesse nosso encontro, que é muito importante, onde a gente vai discutir o indicador que a gente vai acompanhar durante o ciclo, extremamente importante, aí o nosso objetivo do projeto. Absorvam o máximo, se tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição. A gente vai trabalhar bastante parte de exemplo, então vai ficar algo bem dinâmico e interativo. Obrigada por estarem aqui. Boa noite, gente. Meu nome é Alice, eu sou agente aqui de inovação do Sebrae de Araraquara também. Queria dar uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Já estou vendo alguns rostinhos conhecidos aqui, então, Alessandro, Luciana, Matheus. Aproveitem muito, hoje a gente vai compartilhar bastante conhecimento, vamos interagir também uns com os outros, então aproveitem bastante a oportunidade. E boa apresentação para todos. Obrigada, pessoal. Bom, agora eu peço para que a Ana Paula coloque os slides. E aí vocês me deem joinha na câmera quando estiver aparecendo, só para a gente ter certeza que vocês estão vendo esses slides. Passo a palavra para os colegas agora para a gente partir para o conteúdo de fato. Inovação, produtividade e indicadores de desempenho. Boa, Ana. A Isa não quer se apresentar também? Verdade! Nós temos aqui a Isa hoje participando com a gente. Isa, desculpa, esqueci de te chamar. Imagina, eu ia ficar aqui nos bastidores, mas já que vocês me convocaram... Oi, pessoal, meu nome é Isabela Baitella, sou analista sênior lá do Sebrae de Araraquara e eu sou do suporte da TASSE aqui do projeto Ali. Então, vocês também vão ouvir falar de mim se algum dia a TASSE sair de férias, eu sempre estou aqui no suporte. Eu também já fui Ali, igual os meninos aqui, fui Ali há pouco tempo. Então, saibam que vocês estão entrando num projeto que vai mudar toda a perspectiva que vocês têm da gestão da empresa de uma forma global, assim, vocês vão começar a entender como identificar os problemas e como colocar ações na prática mesmo para solucionar essas dores que vocês têm. É um projeto muito bonito e muito revolucionário dentro da empresa de vocês. Então, suguem cada gotinha de conhecimento, explorem muito, executem todas as ações que os agentes passarem para vocês e aproveitem, que é uma oportunidade única. E depois convidem os amigos para participar também, que esse é um projeto premium do Sebrae que a gente fala. É isso, pessoal. Boa jornada e contem conosco sempre.
Obrigada, Isa. Desculpa novamente, esqueci de te chamar, tá tão quietinha. Imagina, Ana. É muito legal, né, ter, assim, essa ajuda. A Isa entrou recentemente e o melhor de tudo é que ela já passou pelo nosso papel de agente local de inovação, então ela já vivenciou isso e ela ajuda demais a gente. Obrigada novamente, Isa. Vamos, então, agora à palestra. Prontos para começar aí, pessoal? Bora. Bora lá, então. Boa noite a todos. Para quem entrou agora, meu nome é Eduardo Cano, então sejam bem-vindos novamente. Eu vou falar sobre um pouco das etapas da jornada e também sobre inovação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode abrir o áudio, pode tirar a dúvida com os outros agentes, comigo, então fiquem à vontade. Aqui é o ambiente para vocês tirarem dúvida mesmo, para todo o processo dessa jornada que vocês vão vivenciar. Então, a gente tem 4 etapas dentro dessa jornada, que é problema, solução, implantação e avaliação. Então, no primeiro encontro, que a maioria acho que já fez aqui, está hoje, então a gente tem uma apresentação da jornada, adesão ao projeto e aplicação do radar. Então, a gente tem a aplicação do radar para saber as dificuldades, os problemas que cada empresário tem, e assim a gente poder ter um norte durante o programa. O encontro coletivo é o que está ocorrendo hoje, né? Então, a gente tem a palestra de inovação e produtividade e também indicadores. No encontro 3, a gente vai ter um mapeamento do problema, então os empresários vão conversar com seus agentes, falar das suas dificuldades, das suas dores, e com isso trazer também soluções, né? Começar a pensar nas soluções para que resolver esses problemas. Então, é uma troca conjunta, né, de soluções entre o agente e o empresário. Então, ter esse diálogo com o agente para ter novas ideias, ver o que pode ser feito, inovar dentro da empresa, fazer o que fazer de forma diferente o que anda fazendo atualmente. O encontro coletivo, a gente traz uma orientação de prototipagem, então, daqui 2 semanas a gente tem um novo encontro coletivo como esse, para orientar a prototipação e a validação. Como que é feito, como que a gente pode fazer que essas soluções sejam postas em prática. Então, de que forma? A gente tem 4 tipos de prototipação, desenho, vídeo, e outros tipos de prototipagem. Então, isso a gente vai conversar no próximo encontro, 4. Aí os empresários têm as atividades individuais, né, do próprio empresário, que vai, de acordo com a prototipagem, a validação que eles escolheram, vai trabalhar durante esse período. No encontro 5, a gente tem acompanhamento da definição, então vocês retornam com os agentes para ver a definição do protótipo, o tipo de protótipo, a validação, o roteiro de entrevista. Então, como vai ser essa entrevista? Se vai ser sobre o seu cliente final, se seus funcionários vão participar, se é um processo, uma alteração de processo. Então, que tipo de solução que você chegou e quem que essa entrevista vai ser aplicada. No encontro 6, a gente tem uma primeira mensuração, né? Então, hoje vai ter um breve relato aí de como vai ser feito essa mensuração, de quais são os passos. Então, isso vai ficar no finalzinho da palestra. A gente vai monitorar essa validação dessa solução e do protótipo, né? Validação do protótipo. Faz um plano de implantação dessa solução, de quais etapas vai ser feita a implantação da solução, como o empresário vai fazer isso. Tem a semana do empresário, novamente, para ele fazer essa implantação, para seguir os processos que foram acordados antes, e também se tiver algumas alterações durante o decorrer. No encontro 7, a gente vocês, empresários, voltam com os agentes de cada um para fazer essa avaliação da implantação e também está sempre trabalhando com o plano de ação. O plano de ação, ele trabalha toda a jornada, então o plano de ação sempre vai estar ativo, todo mundo vai estar alterando, vai ser concluído, vai incluir outros, então toda a jornada o plano de ação vai estar em movimento. A gente retorna no encontro 8, num coletivo com todo mundo, novamente, de encerramento, então conversar sobre as boas práticas, o que cada um ganhou, o que aprendeu dentro do programa, o que foi bom, o que não foi também, dicas, feedback, e participar. Às vezes tem alguma música que toca, música ao vivo, como foi o passado, às vezes tem algum conto, alguma coisa assim que a gente traz para fazer uma coisa mais descontraída e não ficar muito engessado. No encontro 9, retorna daqui 2 meses após o encerramento, para fazer novamente a mensuração que foi feita no encontro 6,
para saber qual foi a efetividade do programa, como foi a evolução da produtividade que foi mensurada. Alguma dúvida, pessoal, empresários? Beleza, gente? Qualquer coisa pode ir perguntando. Então, eu vou abordar a questão da inovação. Então, o que vocês, empresários, entendem quando falamos de inovação? Alguém poderia falar alguma coisa, abrir o microfone? Pode ficar à vontade, a gente vai trabalhando, não tem certo e errado, o importante é todo mundo participar e aprender. Podem também mandando no chat qual que é a ideia de vocês sobre inovação. O que que é essa palavra aí? Todo mundo tem medo às vezes. Exatamente, Ana. Pode mandar conversar por chat, quem está sem microfone. Fiquem à vontade. Alguém quer participar? Então, gente, vou dar andamento. Pode passar, Ana. Inovação, pessoal, nada mais é no post-it. Volta. Obrigado. Inovação, na verdade, é fazer diferente. Então, fazer o que já é feito dentro da sua empresa, do modo que você faz, mas pensando diferente. Como eu posso melhorar? Será que se eu fizer alguma adaptação, eu vou ter algum resultado? Vou ganhar em tempo? Vou ganhar em custo? Como eu posso melhorar o atendimento ao meu cliente? Então, a inovação nada mais é do que fazer diferente. Então, pensar na sua rotina da empresa, como funcionamento, e fazer de forma diferente. Então, esse é o grande dilema da inovação. Pode passar. Quem aqui nunca escutou que foguete não tem ré? A gente vai colocar um vídeo agora, está carregando. Ele foi desenvolvido um foguete, vou contextualizar um pouco, pelo Elon Musk para a NASA. Então, essa frase, até anos atrás, não tinha sentido porque o foguete não voltava para a Terra. Então, toda vez que ele saía da órbita da Terra, ele se perdia, só tinha a cápsula de retorno. Então, o Elon Musk, pensando nisso, ele conseguiu, pode passar, né? Eu vou deixar vocês vendo o vídeo. Ele não tem som, é só escrito, e depois eu comento mais sobre. Então, pessoal, como vocês viram nas legendas, quem acompanhou, não é só uma questão de dar uma nova funcionalidade para o foguete. Os custos da viagem vão ser muito mais baratas. Então, você consegue trazer todo o equipamento e toda a tecnologia empregada nos foguetes de volta à Terra. Então, o custo barateou muito para lançar um satélite, para levar pessoas para as bases, ou até turismo espacial, que está em alta. Então, barateou muito o custo dessas viagens. Então, essa foi a sacada de redução de custo e ganho no faturamento. Então, ele propõe um projeto para a NASA e que ele consegue trazer de volta, que antes não tinha esse retorno de todo o sistema de espaçonave. Pode passar, Ana. E aí, outra coisa que ele não pensou, mas ele foi certeiro nessa proposta. Vocês podem observar nas imagens, de 57 até 2016. Esses pontinhos brancos em volta do planeta são lixos espaciais. Está chegando uma situação de lixo espacial, o que não retorna para a Terra e se desintegra pela atmosfera, ele cai em solo. Então, ele pode machucar pessoas, como chegou perto de Santa Catarina, que caiu perto de uma casa. Então, ele conseguiu
quase que pode machucar as pessoas. Os lixos espaciais, eles podem atingir satélite, mudar satélite de órbita, então pode afetar a comunicação do satélite conforme for o desempenho. Então pode danificar, ele pode perder um satélite de 1 bilhão. Então os lixos espaciais já são uma preocupação para todas as empresas espaciais nessa questão. Então o aumento de lixo espacial é muito grande. Então ele conseguiu ter ser certeiro nesse momento, com a diminuição do lixo, também com retorno na atmosfera, ter mais a capacidade de enviar coisas novas e manter elas por mais tempo fora da atmosfera. Pode passar, Ana, por favor. E aqui eu vou contar mais um conto, que alguns podem conhecer aqui, outros não, então é um conto bem breve. Então, a Carol, ela via toda vez a mãe dela fazer um peixe no forno, mas o peixe sempre estava sem cabeça. E ela sempre vendo a mãe fazer, toda vez que fazia peixe, o peixe ia sem cabeça, estava sem cabeça. Aí ela foi perguntar para a mãe dela: mãe, mas por que você tira o peixe, a cabeça do peixe? Ela falou: eu não sei por que eu tiro. Minha mãe fazia assim e eu continuei replicando desse jeito, que é a melhor forma de fazer. Aí Carol, não contente, né, com essa resposta da mãe dela, ela foi falar com a avó dela, né? Falou: vó, por que você tira a cabeça do peixe? Aí a avó dela respondeu: eu tiro a cabeça do peixe porque meu forno é pequeno. Então, se eu colocar a bandeja e o forno são pequenos. Então, se eu colocar o peixe com a cabeça, ele não cabe. Eu retiro a cabeça para que caiba dentro do forno o peixe inteiro e a gente possa aproveitar. Então, moral da história, ela replicou o mesmo processo que estava vindo, sem se perguntar o porquê daquele processo. Mesmo você tendo um equipamento bom, de última geração, você refaz o processo antigo, sem se perguntar se pode melhorar aquele processo e obter melhores resultados dentro da empresa. Então, pensar em como você está fazendo e fazer de forma diferente é inovar, é trazer inovação para dentro da organização. Então, perguntar por que eu estou fazendo dessa forma, se essa forma é a melhor maneira de eu estar fazendo. Eu estou acompanhando as mudanças do mercado, eu acompanho meus clientes, eu entendo o que meus clientes querem, eu estou conseguindo atender as necessidades dos meus clientes. Então, pensar de uma forma que entender as demandas que você está tendo na sua empresa. E uma grande nova tendência é o e-commerce. Então, na pandemia... Desculpa, gente, estou com a boca seca já. Na pandemia, teve um boom, né, do digital. Então, o e-commerce, ele faturou muito com a pandemia. Então, quando a gente teve uma impossibilidade de fazer algo, a gente aumentou o que já existia e para oferecer para as novas pessoas, para mais pessoas e abrangir o nosso mercado. E então você consegue expandir. Então, pensar de como você oferecer novos materiais, novos produtos para empresas e pessoas diferentes no e-commerce. Pode passar. Então, 4 tipos de inovação que a gente pode ter. A gente pode inovar em produto, fazer um novo produto, que é uma forma radical, inventar um novo produto, que seria uma inovação radical. Fazer uma incremental. Então, você tem um produto, disponibiliza, e você tem um feedback dos clientes, você melhora esse produto, traga novos materiais para o produto, melhora a qualidade desse produto, também é uma inovação. Então, inovação não precisa ser um produto totalmente novo, mas pode ser um melhoramento daquilo que você fabrica na sua empresa. Inovação em processos. Então, entender os seus processos, seja de atendimento, seja de processos internos, fazer pequenas modificações para adaptar e melhorar a logística, melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários, se tem algum ponto que tem algum desperdício, analisar esses processos e conseguir reduzir o desperdício dentro da empresa. Inovação em marketing, ver se aquele marketing que você está fazendo, ele é adequado para a sua empresa, tentar fazer um marketing viral, buscar novos métodos de marketing, de vendas, então buscar novas formas de estar disponibilizando seu produto no mercado. E inovação organizacional, né? Entender o que seus funcionários anseiam, conversar com eles, ver se aqueles processos que você tem estão atendendo também eles, né? Eles também são pessoas importantes na sua empresa. Então, trazer inovações pensando em cada um é muito importante. Pode passar, né?
Então, como você reduzir os riscos na hora de inovar? Então, ter um relacionamento com o cliente, fazer uma pesquisa de satisfação, perguntar de forma informal, ver se eles estão sendo bem atendidos, o que poderia melhorar, quais produtos você pode estar disponibilizando, se aquele serviço que você está prestando, ele pode ser melhorado. Então, fazer essas perguntas no cotidiano é muito importante, e você diminui o risco de estar trazendo coisas sem necessidade. Engajar a equipe, trazer a equipe para participar dessas inovações, ver o que eles têm de demanda, ver se eles estão entendendo o processo, se eles têm ideias para melhorar, aplicar metodologia que auxilie, né? O plano de ação é uma metodologia, uma ferramenta para aplicar, então pesquisar no mercado quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas, metodologias para estar aplicando. A prototipação também é uma ferramenta que pode estar auxiliando, de baixo custo. Orientação de especialistas, consultorias, a gente tem as consultorias do Sebrae que também pode estar ajudando nessa questão de estar diminuindo o risco na hora de inovar. Protótipo, que é o teste da solução, então prototipagem, fazer um mock-up, fazer algo de baixo custo, para que você não tenha um alto investimento e também tenha que parar e fazer outro por causa de alguns erros. Então faz um protótipo de baixo custo e aí vai adequando conforme for necessário. E um checklist básico, né, do dia a dia, que acho que todo mundo precisa ter, desde os pequenas empresas até os grandes. O WhatsApp Business, você consegue fazer um catálogo, então às vezes o cliente vai conversar com você, ele não precisa falar sobre o produto, ele entra no catálogo, clica no produto, ele já vai com uma mensagem para você, então você já tem o que ele quer, o tamanho, às vezes a cor, então ele já consegue direcionar no atendimento, isso é muito rápido, muito bom. Você consegue fazer lista de transmissões para empresas, para clientes, adequar para cada tipo de cliente que você vende, então isso é bem bacana no WhatsApp Business. O Google Meu Negócio, então, está localizado, pedir para fazer comentários, avaliar, isso é muito importante, a gente consegue se direcionar. Eu que atendo várias cidades, às vezes procuro algum negócio na cidade, e a cidade tem, mas não está no Google, e hoje todo mundo acessa o Google, isso é importante para a gente estar localizando e estar usando o serviço de vocês. O Instagram é um bom meio de venda e de divulgação dos seus produtos. Então, tirar foto, o Sebrae tem, às vezes, oficinas de fotografia para produtos. O Facebook também ainda, muita gente usa, então tem alguns públicos específicos que usam o Facebook, também dá para disponibilizar alguns produtos, fotos, dá para linkar o Facebook com o Instagram, então é bacana. Os catálogos digitais, né, de apresentação, eu falei que tem o do WhatsApp, mas também tem o Goomer, então dá para usar o Goomer para fazer essa venda, então você manda o link, a pessoa entra, escolhe o produto, então ter uma base de clientes, pode ser uma base através do sistema de gestão, ou se não uma planilha e cadastrar cada cliente, o que ele compra, o que ele geralmente vem procurar na sua empresa, as planilhas de financeiro, estoque, bem organizadas, bem em dia, para você ter uma real noção de como está o dia a dia da sua empresa e que você pode propor metas e também ver os indicadores que você pode estar usando dentro da sua empresa. E o contato, né, com funcionários, e tá com os processos muito bem definidos para cada um, listas de afazeres. Então, esse é um checklist bem básico do que a gente pode estar utilizando no dia a dia. Alguém tem alguma dúvida? Sei que falei demais, até secou a boca aqui, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Pode falar, a gente está aberto. A gente está todo mundo aqui para aprender. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, propor alguma ideia, falar sobre. Edu, eu acho interessante o comentário de um case, ele tem muito a ver com inovação, e muitas vezes a gente associa a inovação a algo caro, mirabolante, né? Ou, por exemplo, igual a questão da transformação digital, vou utilizar o Instagram, fazer uma lista de transmissão, a gente acredita que seja para pessoas, né? Existe muito isso. Ai, Maria, eu tenho idade, eu não sei mexer na internet, e aí aconteceu um fato tão interessante no ciclo passado com um dos meus empresários, né? Inclusive virou case. Ele mora em Nova Europa, que é uma cidade pequena, né? Ele tem uma pastelaria, e ele precisava aumentar a visibilidade da empresa dele, né?
caiu muito por conta da pandemia, e então procurou a gente trabalhou no planejamento estratégico, desenvolvemos um calendário editorial e a gente principalmente integrou as mídias. E o seu Sebastião, ele é o nome dele, ele demais, né, Tassi? Hoje ele agradece imensamente, porque, um exemplo, tá? A gente acabou pegando, né, algumas postagens no Instagram, eles fizeram uma postagem, a gente levou o pessoal do Instagram para a rádio ou vice-versa. No dia, né, que ele liberou o sorteio, ele fez toda a parte de... agregou valor ao seu produto, ele teve mais de 1.000 comentários. Então, assim, ele falou, Maria, foi incrível, tem gente vindo me visitar de outras cidades, cresceu muito. Então, qual que é a moral da história? Inovação, o que seu Sebastião gastou? Ele não gastou absolutamente nada. O que ele fez, ele mudou. Na verdade, ele comprou uniformes para os colaboradores dele, porque ele queria algo mais padronizado. Então, foi isso. E a idade dele não quer dizer nada. Ele foi, ele buscou, ele aprendeu e é isso, sabe? Às vezes a gente associa algo muito caro ou algo super inatingível para a nossa idade, mas não tem nada a ver. Quando a gente está engajado, a gente quer fazer crescer nosso negócio, né? Aumentar a visibilidade, agregar valor, mostrar o diferencial da nossa empresa, não há obstáculo aí que pare a gente. Então, só para dar uma exemplificada nisso, que às vezes a gente associa muito a algo, né? Muito caro, ou, ai, Maria, eu já tenho uma certa idade, né? Eu já não sirvo para Instagram, não sirvo para Facebook, mas se a gente não tentar e não colocar lá, né? Vamos tentar, vamos fazer, vamos tirar do papel, a gente nunca vai saber se dá certo, né? Então, só isso mesmo, Edu. Obrigado, Maria. Legal. Então, pessoal, é isso que a Maria falou. Então, não precisa gastar dinheiro, mudar o processo. Às vezes, você linkar os perfis do Instagram, do Facebook, às vezes você consegue dimensionar melhor isso e trazer mais clientes, até da região. Então, gente, pensar diferente, abrir a cabeça, não ficar na caixinha. Eu acho que é isso que vai fazer vocês mudarem e ganhar muito mais, às vezes não na questão de valores, mas experiência para fazer novas ações no futuro. Então, tudo a gente aprende. Então, às vezes, errando, a gente consegue aprender lá na frente. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de ter falado com vocês. Se alguém tem alguma coisa para falar, algum empresário, gente, pode participar, não fiquem acanhados, não, que a gente está aqui para ouvir todo mundo. Ó, se alguém tiver perguntas no andamento, eu vou passar a palavra para a Alice. Então, Alice, tome os caminhos aí. Boa noite. Boa apresentação. Obrigada, Edu. Gente, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre produtividade, né, e indicadores de desempenho. No próximo slide aí a gente vai ter os 3 blocos que a gente vai falar daqui para frente. A gente vai falar sobre produtividade, a importância da avaliação de desempenho dos indicadores, e a Maria também vai estar dando continuidade nesse bloco 2, e no bloco 3, os indicadores que a gente vai acompanhar durante o programa, tá? Então, o que é, né, afinal, produtividade, que a gente tem falado isso para vocês já. Então, o que é produtividade? Isso daí. Então, vocês estão vendo aí essa fórmula, né? Produtividade é igual a produção dividido por insumos. Para começar, o que são insumos, né? Existe também essa confusão, às vezes, porque a gente tem insumos e a gente tem matéria-prima. Então, pode vir a surgir aí um questionamento. Insumo é tudo que a gente utiliza para produzir. Então, entra matéria-prima, entra maquinário, entra energia elétrica, consumo de água, entra mão de obra, tá bom? Então, tudo que a gente vai estar usando aí para efetivamente fazer a produção. Então, quantos carros cada trabalhador consegue produzir, né? Quantos quilos de mel as abelhas conseguem produzir por colmeia, litros de leite por vaca por hectare de terra, pratos feitos por hora por trabalhador, e esse exemplo também que a gente tem de sapatos por hora.
Então, vamos supor que uma fábrica produz 10 sapatos por hora, tá? Que são vendidos por R$70 cada. Essa fábrica, ela está gerando aí R$700 por hora, certo? Agora, vamos supor que o empresário invista em design atual, né? Invista em marca, e aí ele consegue desenvolver um sapato que ele consegue vender a R$700 agora. Então, em vez de estar aí produzindo R$700 por hora, ele vai estar produzindo R$7.000 por hora. Olha o avanço. Então, a mesma capacidade, ele está gerando maior produtividade, gerando maior valor, aumentando o valor agregado ao produto. Então, com esse exemplo, nós podemos pensar como gerar mais valor, né? Como entregar o melhor produto ou serviço disponível, com o que você já tem disponível, né? Então, essa frase aí, para sabermos se a empresa é mais ou menos produtiva, a gente precisa medir, a gente precisa ter dados e indicadores. Agora a gente vai entrar um pouquinho também em falar sobre a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. O que é, né, um indicador que a gente fala tanto? O indicador, ele é um meio que a gente utiliza para medir algo. Então, por exemplo, no painel do carro, quando você vai dirigir, você tem ali a velocidade, você tem a quilometragem, você tem o nível de combustível. O que não conta como indicador? O olhômetro, né, que a gente fala que é o achismo. Eu acho que minha empresa está desse jeito, eu acho que a gente está produzindo tantos produtos por dia. Não tem como a gente medir, né? Então, é importante a gente observar para a gente poder dar esse passo para frente, a gente coletar efetivamente os dados de uma forma sistematizada. Porque, como diz a frase do próximo slide, inclusive, medir é entender. Entender é conhecer e conhecer é poder. Então, como que a gente vai medir, como que a gente vai mudar alguma coisa se a gente não sabe como está no começo, né? Então, quando a gente tem que medir para saber como melhorar. Essa frase aqui da Alice é muito legal também, ela vai pedir ajuda para o gato, né? E ela fala, você pode me ajudar? Ele, sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Aí o gato fala, para onde você quer ir? E a Alice fala, eu não sei, eu estou perdida. E o gato fala, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, por isso que é importante a gente ter também metas, objetivos, né? Porque quando a gente define onde a gente quer chegar, a gente tem mais facilidade aí para saber, para atingir o objetivo. Então, por que também medir e avaliar? A primeira coisa que a gente precisa é comparar os resultados e as metas, né? A expectativa e a realidade. Então, minha expectativa era de ser um leão e eu sou um gatinho, ou às vezes o contrário. Muitas vezes, né, dentro da empresa a gente pensa que a gente está indo super bem, mas a gente vai olhar os números e precisa reavaliar, né? E outra coisa também é medir e avaliar para identificar os problemas e as causas desses problemas, né? Como é que tá, quais são as causas, e aí começar efetivamente a implementar ações corretivas quando for necessário. Então, por exemplo, quais são os aspectos que mais impactam no desempenho da sua empresa, né? Tem que parar para refletir um pouquinho. Quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje? Então, por exemplo, nós queremos aumentar as vendas, mas enquanto nós queremos aumentar, qual que é a meta, né? Como que a gente vai chegar lá e o que a gente precisa fazer para chegar lá? E aí, para encerrar essa frase, né? Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, é para refletir mesmo. Agora a Maria vai falar um pouquinho para vocês também sobre os indicadores. Obrigada, Alice. Bom, gente, vocês viram que nesse slide anterior, né, que a Alice comentou das duas perguntas, o anterior ainda, Ana, isso.
quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje? Acho que isso é uma das frases mais importantes que a gente tem que refletir antes mesmo de entrar no encontro 3. Então, se alguém tem algum papel e caneta aí, anota, porque é muito importante. Sabe aquela perguntinha que a gente fica lembrando o sono inteiro? E também acho interessante a gente pensar qual o diferencial da minha empresa. Por que, por exemplo, a Ana, a Alice, a Maria compraria comigo? Por quê? O que eu sou diferente dos outros? A gente tem que refletir, porque os pequenos negócios hoje, eles têm uma força absurda. Existem muito microempreendedores, né? Empresas de pequeno porte. Então, anotem essas duas frases. É legal para vocês pensarem e inovarem. São frases extremamente importantes. Bom, pode ir para a minha parte, Ana. Muito do que a Alice falou, né? Não adianta a gente só identificar ali o problema, mas a gente não saber medir, não saber interpretar, não saber identificar os fatores que facilitaram ou dificultaram, por exemplo, aquele processo. E tá aí a importância de estabelecer metas. No radar que a gente faz no Encontro 1, por exemplo, a gente foca bastante nessa questão do monitoramento. Hoje, quero alguém aí que levante a mão ou até comente, escreva no chat, quem estabelece meta hoje? E se estabelece meta, estabelece em cima do quê? A Ana comentou algo bem importante. Temos um gatinho aí passando na câmera. Perdão, gente, foi falha aqui. Fofo, Edu. Animais de estimação são tudo, né? Bom, então eu quero, gente, quem puder falar para mim, tá? Estabelece metas em relação ao tempo. Então, vamos supor, em abril eu faturei tanto, e aí em maio eu quero, sei lá, faturar 50% a mais, por exemplo, em relação a isso, então. Entendi. A gente trabalha muito, muito em cima disso, né? Porque estabelecimento de meta ele é extremamente importante. A gente consegue identificar o porquê eu não consegui atingir aquela meta, por exemplo, né? E trabalhar em cima disso, identificando aí o gargalo, né? Bom, importante a gente saber no próximo slide também, uma das semelhanças desses dois pontos que estão aí, né? Questão de problema e causa do problema. Então, o que eu identifico de um problema na minha empresa? Então, vamos supor, Maria, eu estou com um problema de controle de estoque. Ok, mas quais são as causas desse problema? Quais razões que provocam esse resultado diferente, né? Bom, eu não controlo estoque por quê? Porque eu não entendo das funcionalidades do sistema que eu tenho hoje, o que ele me fornece, através de relatórios, ou porque na hora que, vamos supor, um cliente comprou algo, na hora que devolveu por algum motivo, eu não dei entrada de novo no sistema, esse produto se perdeu ali, juntou, fui comprar, tinha mais no estoque físico do que no digital, por exemplo. Então, a gente entender exatamente a causa raiz, porque uma coisa leva a outra. Não adianta a gente querer resolver algo do meio se tem algo muito mais anterior ali que está atrapalhando o meu processo, que é o que a gente vai falar no próximo slide, da técnica dos 5 porquês, né? Então, alguém já utilizou no processo da empresa, o Ulisses, né, e o Ari, que comentaram dessa questão do modelo de negócios, já chegaram a utilizar essa técnica dos 5 porquês e poderia falar um pouquinho? Então, aí, será? Aqui. Eu vou ser muito sincero, eu não apliquei essa técnica ainda, né? De forma sistemática, vamos dizer assim, né? Eu tento aplicar muito nos meus processos de venda, para entender o porquê que determinado cliente não compra, né? Certo. Mas antes da gente fazer uma proposta, a gente faz todo um trabalho de planejamento para entender, inclusive, o processo de decisão de quem está comprando. Se tem necessidade, se não tem, se pode pagar, se não pode.
E depois de tudo isso, né, se a gente ainda não consegue vender, tenta até entender o que aconteceu, mas sistematicamente não é sempre que a gente faz isso, até pela dinâmica dos negócios, nem sempre a gente se permite fazer isso, né? Mas é bem importante. E também na correria, né, Ulisses? Às vezes a gente, né, sei lá, quer resolver um problema ali, a gente acaba, né, enfim. E essa técnica, ela é muito interessante porque ela entra muito na questão que a Alice comentou. O que não é um indicador? O olhômetro, o achismo. Então, vamos supor, um gestor ali, ele identificar um tipo de problema na empresa em relação à insatisfação do cliente. Ok. O meu cliente está insatisfeito. Primeira pergunta, por quê? No primeiro, porque a gente vai encontrar o sintoma, né? Entre aspas. Ah, meu cliente está insatisfeito porque o produto estava para chegar há 15 dias atrás, mas chegou só agora. Então, ele não chegou no prazo combinado. Mas por que será que ele não chegou no prazo combinado? Geralmente não padrão, mas é o próximo, porque aí talvez venha uma desculpa. Então, porque o tempo de produção, ele excedeu o tempo estimado. Tá. Por que aconteceu isso? Por que excedeu? Por que demorou mais? Era para ser produzido em tal prazo, por que demorou mais para ser produzido? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Então, a gente vai não chegando num culpado, mas sim numa causa raiz do problema. Entendeu? E aí, não chegou no prazo, por quê? Porque a equipe ela está sobrecarregada. E por que ela está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então, não adianta, gente, vamos supor, tá? Colocar mais gente aqui no problema 2, né? Se meu problema é porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. Então, vou colocar mais gente ali se o meu planejamento não funciona. Não vai adiantar, eu vou gastar mais dinheiro com funcionário, com tudo. Então, a ideia é a gente extrair ao máximo. A gente fala, né, que o último porquê não tem mais o porquê, outro porquê de você se perguntar, né? Então, essa técnica, ela funciona para realmente investigar os problemas nas áreas de manutenção, qualidade, produção administrativa, em tudo. Em todo quanto é segmento, por exemplo. Então, ela vem sendo muito utilizada e ela é muito importante. Então, um exercício legal aí, na hora que vocês forem identificar os gargalos e o diferencial da empresa ou algum problema que vocês estão se passando, ficam nesses porquês, né? No Encontro 3 a gente vai trabalhar bastante isso. Bom, tudo bem? Entenderam a técnica? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, outro problema também, outro problema, é o indicador que a gente vai acompanhar durante, né, o nosso projeto, que é, como a Alice disse, o indicador da produtividade. Mas como eu vou mensurar essa produtividade do trabalho, se eu quero aumentar, mas como eu vou calcular? Simplesmente por essa expressão matemática. Então, se vocês já anotaram as duas perguntinhas aí, anotam também essa fórmula, porque a gente vai pedir para vocês lá a mensuração inicial. Quem já conseguir, né, ir fazendo o balanço do mês de agosto, que é o mês que a gente vai mensurar. Então, assim que fechar o mês, já conseguir estar passando esses dados para a gente. Basicamente, faturamento bruto menos custos variáveis dividido pelo número de pessoas ocupadas. Então, faturamento bruto, quanto eu faturei ali de tudo no meu mês, menos os custos variáveis, não entra custo fixo. Custos, né, a gente fala, mas na verdade despesas, né, o que eu gastei em relação aí à variável. E o número de pessoas ocupadas, dividido pelo número de pessoas ocupadas, certo? Bom, o que é meu faturamento bruto? Gente, nada mais é de tudo ali que eu vendi de produto e serviço durante o mês, né? Então, é o faturamento total do produto. Se eu quero semanal, se eu quero mensal, por exemplo, e a gente mede, né, em reais, que é o nosso valor. A gente não considera aqui receitas extraordinárias, como vendas de ativos, por exemplo, ou aplicações financeiras. O outro indicador que a gente acompanha são as despesas, né, os gastos variáveis.
Então, são despesas que variam de acordo com o nível de atividade da sua empresa. Então, são custos que têm a ver com a produção da sua empresa. Eles dependem diretamente do volume de vendas ali num determinado produto, como matéria-prima, comissões de vendas. Não inclui salários fixos, como salários, aluguéis e outros. Então, um exemplo, tá? Num salão de cabeleireiro, por exemplo. Se a empresária, vamos supor, na quarta-feira, o fluxo de uma empresária, se não é dia de promoção, vamos supor, é muito menor de clientes do que num sábado, por exemplo, né? Ou numa sexta, que é o sextou, o happy hour, quero sair do, né? Quero fazer uma make, pintar meu cabelo, enfim. Então, na quarta-feira, essa cabeleireira provavelmente, em relação à energia e água, ela vai gastar muito menos do que sábado. Por quê? Porque ela vai ter muito menos clientes. Então, isso está totalmente direcionado com a produção dela. Mesma coisa, a Érica aqui, ela trabalha com a questão da cozinha, né? Tem a cozinha industrial. O mês que ela tiver mais pedidos, ela vai gastar muito mais gás do que no outro mês. Então, ele chega a ser um custo variável. Agora, energia e luz para um escritório de energia e luz, não, né, gente? Água e luz. Já é 8h15, eu já estou confundindo tudo. Então, água e luz, por exemplo, no escritório de engenharia, são custos fixos. Porque independente se ele tem 10 projetos ou 15, ele vai gastar praticamente a mesma coisa, né? Ter um custo. E aí, a gente tem esse direcionamento aí dos custos variáveis e fixos para a gente conseguir separar. Então, mais uma tarefinha para vocês que é bem legal. Se vocês não têm separado custos fixos de custos variáveis, começam a trabalhar nisso, tá bom? Então, identifica o que é custo variável na minha empresa e o que é custo fixo. Então, variável, né? Entra comissão, imposto, os produtos que vocês compram, se utiliza embalagem, taxa de cartão, por exemplo. Já fixo, dependendo do tipo do segmento, entra telefone, internet, água, né? Dependendo, energia, vamos supor, material de copa, né? Que a gente usa de escritório, aluguel, enfim, entra essa parte. E dentro aqui dos custos variáveis, entra algo muito interessante. Eu comentei, né, que custo variável a gente leva em consideração matéria-prima. Alguém conseguiria me responder o que é matéria-prima e o que é insumo? Podem, assim, falar sem medo, mandem no chat, se vocês têm algum exemplo, assim, e ideia do que seria matéria-prima e insumo. São definições importantes, principalmente para quem trabalha com estoque, né? Que possui a questão do estoque para controle. Então, alguém arrisca aí me definir mais ou menos o que seria matéria-prima ou insumo? Vamos lá, gente. Sei que vocês estão cansados, né? A gente... tem gente que já estaria dormindo, mas vamos lá, tá acabando, é rapidinho. A gente tem que tirar uma foto ainda no final do encontro. Não? Ninguém? Bom, são duas palavras, né, que são muito semelhantes, a gente acredita que seja bastante semelhante, desculpa, e a gente acaba se confundindo mesmo. Então, a gente tem o algodão aí, né, aí nessa figura maior. O algodão, a gente sabe que ele é uma matéria-prima que é colhido a partir de plantas. E essa matéria-prima, o algodão, ele pode ser transformado em fio, que também é uma matéria-prima, que pode ser transformado em tecido, que é um material semi-acabado que a gente fala. Porque o tecido, depois, ele pode ser para o material acabado uma camiseta, por exemplo, vários outros processos, né? E aí ele vai ser utilizado para outros fins. Só que, às vezes, esse significado de matéria-prima e insumo é muito confundido. Por quê? Um exemplo, na confecção de uma camiseta de algodão. Bom, a gente sabe que na confecção de uma camiseta de algodão, o algodão é a matéria-prima. Tá. E o que são os insumos utilizados durante o processo dessa camiseta? O que eu utilizo? A máquina que eu utilizo
para colher o algodão, a máquina que eu utilizo para tecer, né, essa camiseta, um exemplo, a água que eu utilizo para lavar, o amaciante que eu utilizo para lavar, para, né, limpar não, né, dar um cheirinho na camiseta, dar aquela coisa agradável. Então, são todos os elementos que fizeram parte do produto acabado, tá? Então, em resumo, a gente pode definir matéria-prima como material base de um produto. Então, o algodão é material base da camiseta, e insumo é o conjunto de todos os fatores necessários para a fabricação de produto. Então, eu precisei de uma máquina para colher algodão, máquina para tecer, água para lavar, amaciante, e fora outros processos que a gente utiliza, né? E aí, dentro dessa parte, a gente entra no último indicador, que é pessoas ocupadas. Então, quem eu considero como pessoa ocupada? É o estagiário? Ele entra como pessoa ocupada? É um pessoal terceirizado? Não. Pessoas ocupadas é o número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana. Aqui, a maioria das empresas pode ser empresas familiares. Então, se a minha mãe vai para fazer uma embalagem, ela fica mais de 1 hora, ela está lá trabalhando por 1 hora, ela é considerada como uma pessoa ocupada, sendo remunerada ou não, independente de terem ou não vínculo empregatício. Então, nessa ideia de pessoas ocupadas entra sócios, proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas aí em licença de até 15 dias e profissionais da Lei Salão Parceiro. Não inclui estagiário e menor aprendiz, pessoal terceirizado, né, de manutenção, prestadores de serviços e também pessoas em licença remunerada por mais de 15 dias. Em relação aos indicadores, pessoal, existe alguma dúvida? Lembrando, a gente vai precisar de dados como faturamento bruto, custos variáveis e pessoas ocupadas. Existe alguma dúvida em como encontrar cada dado? Vocês querem fazer alguma pergunta de alguma passagem aí? Querem, como que eu digo, falarem um pouco mais da empresa de vocês, quem não falou? Vamos lá. Alguém? Vamos interagir, pessoal, chamem no chat também. Eu fui, em todo momento aí da palestra, eu fui complementando e também reforçando aí no chat para vocês o que os agentes foram falando. E reforço a importância de termos esses dados o mais fiel possível à realidade da empresa. É claro que a gente sabe que está aqui para ajudar e tem empresa que ainda não faz esse controle, não anota de nenhuma forma os gastos, o que entra. E por isso que a gente está aqui, para começar a fazer isso a partir de agora. Então, nesses casos, sentem com seus agentes para fazer esse cálculo junto. A gente pode trabalhar, né, com algumas estimativas, mas quanto mais próximo da realidade, melhor, para a gente manter o padrão depois, quando for comparar lá na frente. Então, se vocês tiverem dúvida, esse gasto aqui, ele entra como variável ou não? Nos mande, a gente vai orientar vocês. Essa pessoa está trabalhando para mim, eu considero ou não considero? Solicitem essa tabela ou as tabelas que foram mostradas que a gente manda também para vocês. Com certeza, Ana. A gente tem também uma tabelinha de produtividade também, que dá para vocês só preencherem o valor, ele já dá o índice de produtividade também, se tiverem qualquer dúvida e né, preferirem completar e estar enviando para a gente. E uma forma interessante também, que eu tenho usado com os meus empresários que não fazem um controle total aí das entradas, principalmente, né, do faturamento. O faturamento, vocês pagam o imposto, né, a maioria aqui do Simples Nacional, que é uma porcentagem em cima do faturamento bruto mensal de vocês. Então, a gente consegue, através de uma regra de 3, vocês nos passando o valor desse imposto, né, chegar até o faturamento bruto do mês. Então, uma forma, caso vocês não tenham isso, a gente consegue calcular através dessa porcentagem do imposto. E lembrando que, se for dessa forma, o imposto ele é sempre referente ao mês anterior. Então, se a gente for calcular de julho, a gente usa o valor que vocês pagaram do DAS, né, da ficha DAS do Simples Nacional, do mês de agosto. Mas a gente consegue se ajeitando para chegar nesses valores, tá? Para quem não faz um controle, fiquem tranquilos quanto a isso. É importante a gente lembrar também, né, embora a gente sempre tá reforçando que são dados extremamente sigilosos, né, pessoal?
A gente, é só para relatório interno nosso mesmo, é só entre a gente, o sistema do Sebrae, apenas para cálculo nosso, para relatório, porque a gente precisa, né, ter essa mensuração, né? O que o projeto, né, em números, a gente precisa enxergar em números também, importante. Sim, outro ponto também é que lá na frente, naquele encontro 9 que o Eduardo falou, nós vamos voltar a fazer contato e que é importante vocês retornarem, né, com os dados novamente para a gente concluir essa etapa. Nós vamos mandar também junto o questionário que vocês estão respondendo no encontro 1. Por quê? Os números, eles sim nos mostram, eles são importantes, só que ultimamente a gente tem vivido muitos fatores externos, né? Tem empresa que tem a questão da sazonalidade, comércio, principalmente, que final de ano vende bem, começo de ano não vende tão bem. Então, além de analisarmos esses valores lá na frente, comparar número com número, a gente também vai levar em consideração sazonalidade, o que foi mudado dentro da empresa. Então, não se preocupem, e se lá na frente der pior o número, significa que todo o trabalho que eu tive com vocês, ele não está tendo um resultado, não é bem assim. Então, a gente vai analisar caso a caso, né? Essa é uma das vantagens de participar do programa, é algo bem individualizado. Então, é importante calcular lá na frente, vocês nos retornarem, né? Por isso também. Às vezes vocês vão achar que está fazendo alguma coisa que não está tendo resultado, e tá, ou vice-versa, né? Será que não é bom parar por aqui, tentar outra coisa? É algo muito dinâmico, a gente sempre tem que estar aberto às mudanças, né? Então, é muito importante essa etapa de mensuração para o programa e para vocês seguirem até para a vida, né? Eu tenho alguns empresários que até hoje fazem mês a mês esse mesmo cálculo e seguem acompanhando. E esse cálculo depois vira meta. Quando você calcula de um período, por exemplo, eu vou calcular fazendo essa fórmula matemática de janeiro a dezembro de 2022. Depois você pega, soma todos os valores, valor de cada mês, divide por 12 e tem uma média. E você pode estipular essa média como meta no ano de 2023. Então, a minha produtividade, ela não pode ficar menor de tantos mil por pessoa ocupada, porque eu sei que essa é a minha média e eu posso estipular uma meta, eu posso começar a bonificar a minha equipe, caso a gente atinja essa meta. Então, foge um pouquinho daquela questão. Não foge, né? Tá relacionado. Mas é uma outra forma de se estipular a meta, não ficar só na questão do faturamento, né? Mas sim da produtividade como um todo, porque às vezes a empresa não atinge a meta de vendas, mas conseguiu fazer alguma ação ali com a ajuda de algum colaborador que reduziu o custo. Isso vai aumentar a produtividade. Então, a gente tem que olhar sempre para os dois lados. É isso aí, Ana. Alguém quer falar mais alguma coisa? Algum empresário? A gente já está encerrando já. Se alguém quiser abrir o microfone, só não saiam, porque a gente sempre tira uma fotinho antes. Se alguém quiser abrir o microfone para falar, e aí depois a gente tira a foto, fiquem à vontade, pessoal. E também falar, pessoal, da experiência relacionada ao que a gente abordou hoje, se algum empresário quiser falar de alguma coisa que ocorreu. Então, fiquem abertos aí, contem para a gente o que vocês já fizeram, para a gente também saber e conseguir compartilhar com todo mundo aqui. Sim. Se vocês já fizeram outros tipos de estipulação de meta, como definida pela produtividade, ou se vocês trabalham com meta só por faturamento, enfim. Tem várias coisas legais aí para se discutir, né, nesses temas. Eu queria me alongar, não, mas eu vou fazer uma breve provocação. Também já estou cansado. Mas é o seguinte, eu sou profissional de vendas, né, mas eu vejo as empresas terem dificuldades exatamente com isso daí, né? Em definir metas. Às vezes a meta é do tamanho da ambição dela, mas não é do tamanho da empresa dela, da capacidade dela. E eu fui um cliente, a primeira coisa que ele falou foi exatamente essa. Não, você implanta o processo aqui e já coloca uma meta. Tudo bem, mas primeiro a gente precisa desenhar o processo. Não, mas você começando no dia tal, o processo já começa a rodar. Mas o processo não existe aí. Você entendeu? E é venda e serviço, é um negócio mais complicado de mensurar. Então, assim, para quem provocou aí foi a Maria Gabriela, né? Fala um pouquinho para nós sobre essa questão. Em que momento você pode estipular meta, por exemplo?
E quais as motivações, né? É pelo que ela investiu de capital, pelo mercado que ela está entrando, pela quantidade de clientes que ela vai conseguir, pelo faturamento que ela pretende, né? Que ela almeja. Cada situação é uma coisa, né? Mas eu acho que o primeiro momento, né? Às vezes é difícil de você entender isso. Com certeza. Até se o pessoal quiser comentar, eu entendo, Ulisses. A gente fala, né, dessa questão do estabelecimento de metas, porque muita gente, principalmente, eu tive uma empresária, né, que acabou pegando um negócio, tinha algumas dívidas do ex-dono, acabou renegociando com o Simples Nacional, e ela falava para mim, ela falava, Maria, eu não tenho, né, não vejo margem de contribuição, eu não sei trabalhar com a parte administrativa, financeira, não sei como estabelecer meta, e aí é muito do que você falou, né? A gente ajeita o processo, eu acho que não dá no primeiro mês realmente para você estabelecer meta, eu acho que a primeira coisa é você saber ter algo para você comparar, né? Através de pesquisa de mercado, o seu segmento também, igual a pandemia que aconteceu, né? Ninguém previa que ia acontecer a pandemia, né? E aí acaba também tomando um caminho aí totalmente diferente. Mas a ideia, né, que a gente fala dessa questão de estabelecimento de metas é talvez para instigar a sempre o empresário buscar melhorar, né? Buscar aumentar a produtividade, sempre tentar melhorar. Eu sei que às vezes é difícil, né, por conta de algumas coisas que podem vir a acontecer, mas a ideia é a gente tentar sair um pouquinho da nossa zona de conforto também, né? Exato, e sempre deixar tudo muito transparente, muito claro para os colaboradores, né? Porque a ideia da estipulação de metas é o melhor trabalho, a melhor produtividade da equipe. Então, independente se há bonificação ou não, todo mundo tem que estar ciente de como vai funcionar, do porquê aquilo está sendo feito, aonde aquilo está sendo, qual a base tirada para a estipulação daquela meta, né? Então, por isso a importância da gente medir, da gente mensurar, a gente ter números para a gente poder se basear na hora de fazer uma reunião com a equipe e não passar vergonha ali, né? Sem saber como agir. Legal. Acho que é isso mesmo que você falou, Ana. Completando o que a Gabriela falou. É ter uma base para estipular a meta, né? Porque se não fica o negócio no ar, fica aquela coisa, o cara está exigindo uma meta, mas nem... Geralmente funciona bem assim, né? As empresas não explicam porque ela persegue aquela meta. É impressionante. Sim, ele não sabe como vai fazer para chegar naquela meta, ele não recebe uma diretriz para traçar um planejamento, uma estratégia. Exato. Eu conversei com uma conhecida que trabalha numa grande loja aí que vende móveis eletrodomésticos aqui na cidade. Não vou citar nomes, mas vocês vão saber, né, que é de Araraquara, que acabou de abrir outra num outro bairro também super grande, enfim. E aí ela disse que no mês em que inaugurou a segunda loja dessa empresa na cidade, a empresa aumentou a meta, e a meta é por loja, aumentou a meta da loja antiga. Ou seja, por que fez isso? Se a empresa abriu uma loja nova e focou todo o seu marketing, a sua divulgação nessa loja nova, é óbvio que a loja antiga, ela teria uma queda no seu faturamento. E eles aumentaram a meta. Ou seja, ela falou que é uma loja com muitos colaboradores, 2 ou 3 naquele mês iriam conseguir atingir, o resto estava totalmente desmotivado, né? Então, muita coisa envolvida na hora de trabalhar essa questão. Né? E ninguém falou por que fez isso, né? Até porque acho que nem eles sabem, né? Por que isso aconteceu? Deveria ser uma meta menor, considerando que o público iria mais na loja nova. E aí sim, na loja nova, estipular talvez uma meta maior. Analisar sempre, né? E saber medir, né? E comparar com o que comparar e como comparar, né? Bom, pessoal, se alguém não tiver mais algo para dizer, eu vou pedir para vocês ligar as câmeras, quem sentir confortável aí, para a gente estar tirando um print da tela, tá postando no nosso Instagram. Então, quem quiser passar batom, passa, tá? Sei que 8h30, guerreiros, foram guerreiros, obrigada mesmo pela participação, né? Por persistirem, a gente vai fazer uma jornada bem legal, vocês vão ver. Precisamos muito de vocês, né? Um trabalho conjunto.
que a gente vai trabalhar aí tudo junto. Bom, alguém... Ó, tá legal, hein? O pessoal tá animado. Deixa eu tirar o print aqui. Mas tem que falar X, hein, gente? Bota aquele sorrisão no rosto aí e bora lá, hein? Vamos lá? 1, 2, 3 e... X. Aê, ótimo. Bom, gente, eu vou abrir o nosso encerramento aqui. Obrigada pela participação de vocês, por todo o compartilhamento, as experiências, tá? Por estarem aqui com a gente, por terem persistido. E a gente se encontra no nosso próximo encontro 3. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigada mesmo, tenha uma ótima noite. Agora, vou falar para os meus colegas, agradeço, né, o companheirismo deles, a nossa parceria, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, obrigada mesmo. Então, é isso. Boa noite. Imagina. Obrigada. Oh, desculpa, Ulisses. Fiquei feliz com a sua apresentação aqui, viu, Ulisses? Vou deixar um Aproveitar a relatório oportunidade, aqui. né? Não é todo dia que a gente tem. Exato. É isso aí. Obrigada, então, a todos. Obrigado, Boa gente. Boa noite. noite para vocês. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso para todo mundo. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.